Por que as novelas mexicanas são tão ruins e os atores de lá são tão péssimos? Essas perguntas não sou eu que estou fazendo, isso é o que eu vi no Google. Se você colocar lá no Google por que as novelas mexicanas são, o Google vai como que preencher, completar a frase com estas outras opções. Exemplos de novela ruim é o que não falta. Cuidado com o Anjo, aquelas quedas, os defeitos especiais, a própria Triunfo do Amor, que era de 2011, mas parecia também que era de 1911, uma coisa completamente atrasada. O chororô falso de atores e atrizes bonitas que você olha e vê que realmente está atuando como se estivesse numa peça da quinta série. Exemplo não vai faltar, mas na Globo também tem exemplos ruins. Só que como o vídeo é sobre as novelas da Televisa, vamos então tentar responder a esta pergunta que tem bastante preconceito aí envolvido. Um dos primeiros fatores que faz com que as novelas tenham ali uma qualidade técnica um tanto quanto questionável é porque a Televisa sempre teve o monopólio da mídia lá no México. Ela não tem concorrência. O Ziel tem a TV Azteca, sim, mas o que a TV Azteca já fez de bom? Fez uma coisa ou outra, mas não tinha essa cultura de realmente trazer coisas assim espetaculares. Vez ou outra é que uma novela consegue dar um salto de qualidade e chamar a atenção. E é aquela coisa, você mesmo, se você for funcionário público, você já está seguro no seu trabalho, você não tem perigo de perder, de alguém lhe puxar o tapete, como por exemplo a Televisa não corre esse risco da TV Azteca puxar o seu tapete. O que é que o funcionário faz? Ele se acomoda. Então tem sim um certo comodismo na Televisa que faz com que as novelas tenham continuado por tanto tempo com essa pecha de ser mal feita. Isso já era para ter acabado. Agora, o monopólio por si só não explicaria tudo, porque se você já tem ali o dinheiro, você já tem audiência, então você poderia fazer coisas sempre melhores, cada vez ir se aprimorando mais, né, se superando, e não é muito o que acontece na Televisa, pelo menos não nos últimos 30 anos. Talvez agora sim, nos últimos 10 anos melhorou bastante. O que acontece é que a Televisa, o dono da Televisa, que já morreu, subestima demais o público. E até hoje você consegue ver lá várias produções que subestimam o público, achando que o público é idiota. E isso você também pode ver, às vezes na Globo, às vezes você pode ver no SBT, na Record. Não é, digamos assim, uma coisa que só acontece lá no México, não de maneira nenhuma. É porque o público de novela, a maioria, a massa ali, é tida como classe C e como classe D. É. E aí, o que é que se pensa? Esse povo só quer alguma coisa lá para se distrair enquanto está lavando louça. É criança que está em casa lá no final, no início da tarde, ou melhor, no final da tarde, dona de casa que está lá sem prestar muita atenção, qualquer coisa serve. E aí, realmente, se você menospreza tanto o público, subestima tanto assim, por que que você vai pensar, quebra-cabeça, elaborar uma coisa? Da mesma maneira que no Brasil, muita gente chama de Globo lixo, que a Globo, por exemplo, ela difunde a burrice, quer fazer todo mundo idiota. Isso também acontece muito lá no México. Lá no México tem uma hashtag que diz o seguinte: Televisa te idiotiza, que é a mesma coisa de dizer que a Televisa quer fazer as pessoas burras. Aí junta com isso o fato de que a Televisa, por muito tempo, acredito que até hoje, tem uma certa ligação ali com o partido PRI. E política você já sabe, né? Tudo que o político quer é se manter no poder. Então, quanto mais, digamos assim, distraído tá o votante, né, o eleitor, mais ele vai votar lá em qualquer pessoa, que é também, digamos assim, uma denúncia que se vê em todos os países do mundo, principalmente na América do Sul. Será que é verdade? A questão de subestimar, eu posso dizer que sim. Já a parte da política, de emburrecer de maneira, digamos assim, intencional, eu já acho que vai cair mais na questão da teoria da conspiração. Escreva aí embaixo a sua opinião. Quando a Televisa fez aquela novela Os Ricos Também Choram, lá na década de 70, que foi o maior sucesso, foi a primeira novela que foi exportada para vários países,
o dono da Televisa falou que eles iriam fazer novelas assim nesse estilo porque as pessoas queriam simplesmente sonhar um conto de fada, ver pessoas bonitas, ver pessoas ricas, não queriam ver a realidade. Então, por isso, vamos fazer uma coisa já meio que pré-fabricada. Eles gostam disso, então vamos mudar apenas isso. Não vamos tentar, por exemplo, aprimorar o gosto deste público. Vamos deixar ele mesmo com essa coisinha aí. Então, se é dessa maneira, você não vai ter assim empenho de trazer coisas diferentes. No caso da Globo, por exemplo, quando a Globo surgiu, ela já tinha uma concorrência que era com a Tupi. E, gente, a Tupi vinha de uma história que tinha até teatro de Shakespeare, coisas assim, realmente muito, como é que eu vou dizer, eruditas na televisão, com atores que eram atores assim, dinossauros do teatro, da arte como tal. Então, a Globo sempre teve uma concorrência nesse sentido, tanto em questão de audiência, como principalmente em questão de prestígio. Até o SBT, por exemplo, na década de 90, levou um monte de atores para lá, que eram atores assim, de, como é que eu vou dizer, de uma qualidade impressionante. Uma Irene Havashi, por exemplo, também um Eduardo Moscovitz, que estava iniciando a carreira, mas sempre muito competente, não é verdade? O próprio Marcos Caruso. Então, existia essa concorrência, às vezes no sentido da audiência, como por exemplo a TV Manchete, como às vezes, na maioria das vezes, inclusive, na questão do prestígio, da crítica, que a Globo não queria ficar por baixo. No caso da Televisa, nunca teve assim esse tipo de concorrência. E se o povo quer ver histórias, contos de fada, de pessoas ricas e tal, o que é que eles pensam? Vamos colocar pessoas bonitas. Eles querem ver pessoas bonitas totalmente diferente do que eles vêem na rua, porque na concepção do mexicano, o próprio mexicano não é bonito. Ziel, como é que tu fala uma coisa dessa? Não estou dizendo que o mexicano seja feio de nenhuma maneira, eu estou dizendo que a classe elitista do México vê dessa maneira. Lá no México é quase um crime você dizer para uma pessoa ou perguntar para uma pessoa se ela tem traços indígenas, sendo que a grande maioria tem. Quando eu saí de lá do aeroporto, que eu entrei no metrô, para ir para o centro da cidade, gente, todo mundo lá tinha aquela descendência indígena, é próprio do México, e isso a gente não se vê representado na Televisa, porque segundo o próprio dono, as pessoas não querem se ver na tela, querem ver coisas assim realmente mais eurocêntricas, um loiro lá do olho verde e tal e coisa. Isso é ruim, Zé? Bom, para quem quer um pouco de representatividade, sim, mas o México, pelo que eu já vi, não quer representatividade. Então não seria uma. Até quer, tem gente que quer, tem vários movimentos lá. O Poder Prieto quer colocar pessoas, digamos assim, de todos os tons de pele, pessoas realmente do México, mexicanas, e não simplesmente estrangeiros, como faz muito a Televisa. Tem também uma ligação com o fato de que os atores de novelas mexicanas tenham essa má fama de serem péssimos, é porque, pomba, se você coloca a beleza como o critério principal para contratar um ator ou uma atriz, quem garante que o talento também está sendo aí contabilizado para essa escolha? Não, o principal mesmo é a beleza. Pombas, o certo seria tentar, não sei, talvez encontrar um intermédio. Não é que pessoas bonitas não sejam talentosas, mas a partir do momento que a beleza vem primeiro, o resto você joga, né, para o alto. E aí é aquela coisa, né? A beleza pode ser boa como for, mas se não tiver talento, por exemplo, muita gente aqui no canal já comentou que não gosta das novelas colombianas. E olha que os atores das novelas colombianas têm as interpretações realmente magníficas. E qual é a razão de que essas pessoas não gostam das novelas colombianas? Muita gente comenta que é porque os atores são feios. A própria novela Betty a Feia, que a protagonista era feia, mas os outros atores, até quem era lá galã, para o pessoal aqui, muita gente comenta no canal, não são bonitos. Não quero ver uma pessoa feia na minha frente. Então pronto, vamos chamar só as pessoas bonitas e aí a qualidade interpretativa realmente fica um pouco mais em segundo, terceiro, quarto plano. Junta-se a isso o fato de que não existe verdadeiramente uma demanda do público. O público não exige coisas mais bem feitas, né? O público às vezes não criticava, o público às vezes realmente aceita qualquer coisa ali. Então, se não existe também uma exigência, por que a Televisa vai se auto-exigir? Quem se auto-exige na Televisa são alguns produtores. Tem aquele produtor, aquela produtora que tem, assim, digamos, um sentido de estética mais apurado, então quer entregar realmente uma coisa mais artística. Então, essa pessoa
faz esse movimento, né? Uma Carla Estrada, que sempre tentava fazer algo diferente, né? Uma coisa assim, um plano sequência, que são aquelas cenas em que você não tem corte, então você tem que fazer realmente uma grande preparação ali do elenco para poder fazer a cena sem parar. E são coisas que dão trabalho, que exigem mais tempo, né? Agora, por exemplo, o Juan Osorio. O Juan Osorio sempre foi conhecido como um produtor, ele é o ex-marido da doida da Niurka. Foi conhecido como um produtor que fazia realmente farofa em cima de farofa. Até que teve uma hora que ele falou: não, eu quero mostrar que eu também sei fazer uma coisa que não seja uma casa de farinha. Então o que foi que ele fez? Ele fez El Último Rei, que tem uma qualidade impressionante. Ganhou o prêmio Allos de melhor novela, de melhor ficha técnica. É realmente uma das obras-primas que a Televisa já fez. E ele segue fazendo novelas em que a qualidade técnica se mostra bastante superior a muitas das produções da Televisa. Então, por exemplo, tivemos aqui esse caso dele, tem uma outra lá chamada Gisele Gonçalves, tem um outro produtor chamado Carlos Bardassano. Então, se você for contabilizando nos últimos 10 anos, 20 anos, você vai encontrar, sim, muitas novelas em que houve essa própria autocobrança de entregar um produto de qualidade mais avançada. Ocorre que também é preciso ter em conta que a Televisa ela tem geralmente 5 horários de novela. Às vezes 4, às vezes 5 novelas ela está lá gravando, e agora talvez até tenha melhorado um pouco, mas ainda existe aquelas novelas em que a linha de produção é assim realmente uma coisa de louco. Você tem que gravar 30, 40 cenas num dia. Como é que a qualidade interpretativa do ator vai se manter razoável se você tem que gravar 40 cenas? Você não tem tempo de decorar essas cenas. Então, a maioria dos atores usam ponto eletrônico até hoje. As novelas das 9 lá da Televisa, muitas já não é assim. O ator realmente decora, o elenco ali tem mais tempo para poder ensaiar e tudo mais, e entregam produtos melhores. Ocorre que, por exemplo, muitas dessas novelas melhor produzidas e tal, às vezes ou não faz tanto sucesso, e por não fazer tanto sucesso não é exportada, ou às vezes tem ali umas cenas um pouco mais fortes, umas temáticas um pouco mais complicadas, e o SBT não vai passar isso, já que o horário de exibição dessas novelas é de passar à tarde. Então, nos últimos 10 anos que tem tido muitas novelas realmente lá da televisão com muita qualidade, que não deve nada a uma Rede Globo, e com todo esse compêndio, a evolução das novelas mexicanas foi muito mais lenta realmente lá no México do que em outros países, embora, como eu falei, a coisa tenha mudado muito de figura, tem tido grandes avanços nesses últimos 10 anos, de 2014, 2013 para de 2013 para cá, coisas assim realmente magníficas, como por exemplo a novela Amar a Muerte, a própria Caer en Tentación, que é uma novela completamente diferente. Tem produtos que são bem feitos e tem produtos que são mal feitos, assim como o próprio cinema de Hollywood. Né? Na Globo tava vendo algumas novelas agora que tá passando, e ver ali muito ator ruim também. Tem a própria Camila Morgata interpretando mal em Renascer. Às vezes um ator tem ali um diretor que não consegue entender ele, ou então ele não consegue entender o personagem. Isso faz parte, né? Mas aquela coisa, como a televisão já ficou com essa má fama por tantos anos, talvez por alguns anos mais ela vai continuar com essa má fama e precisaria talvez de um empenho maior da Televisa para acabar com essa fama, coisa que até então, pelo que eu vejo, a Televisa está contente em continuar com essa coisa assim, 50% realmente ali algo só para preencher a programação, e 50% com algo que traga mais prestígio, algo que possa ser colocado no streaming deles, que é o ViX Plus, né, para conseguir mais assinantes, né? E a prova de que a própria Globo também faz coisa que não presta é que agora nesse vídeo nós vamos ter o Momento Desgraciado, com 2 categorias, de novela mexicana e também de novela brasileira. Vamos começar o Momento Desgraciado desse vídeo com a categoria de pior ator coadjuvante. E os indicados são Antônio Mauri, por Mariachis, parece que foi a primeira vez que ele botou a cara na câmera. Ferdinando Valencia, por Vuelve a mí, um vilão tenebroso. Horácio Pancheri, que fez Golpe de Suerte e era melhor não ter feito. Ele conseguiu errar fazendo um sotaque de argentino, sendo que ele é argentino. León Pereza, de Tierra de Esperança, uma preguiça de interpretar, ou na verdade é porque não sabia mesmo.
Marquetace de El Malefício. Foi tanta cena vergonha alheia que ele não podia faltar. Olha, gente, realmente aqui o suco da canastrice e da tristeza. Mas quem leva o desgraciado de pior ator coadjuvante do ano é Marquetace. Olá, eu sou Eline Dias e sou membro aqui do canal Use Por Aí. E eu também tenho um canal no YouTube sobre novelas mexicanas, o canal Anissérie. E eu vim aqui nesse vídeo para falar sobre o ganhador de pior ator coadjuvante, Mark Thatcher, pelo personagem Álvaro em El Malefício, que em poucos capítulos, gente, porque ele não participa da novela inteira, ele conseguiu ganhar esse prêmio, né? Tanto pela falta de carisma quanto pela falta de atuação. Sim, porque ele é um tremendo de um canastrão. E aqui em El Malefício tá faltando até expressão facial nele. Porque ele só sabe sorrir e fazer pose de galã. Aí ele arqueia uma sobrancelha só, né? Tipo, fazer a pose de galã, né? Foi até engraçado ver as cenas em que ele começa a ficar com ciúmes do Henrique de Martino, o personagem do Fernando Colunga, e é o Malefício. Então ele briga com a Beatriz gritando a beça, né? Porque a única coisa que o Mark Thatcher sabe fazer bem é gritar. Mas a expressão facial tá a mesma. Vocês não vão ver uma cara de raiva, de nervoso, de preocupação, não. Só a mesma sobrancelha arqueada. Parece estar piorando ao longo dos anos. Eu já não gosto dele desde Abismo de Paixão. Aquele Abismo de Paixão ainda fazia umas caretas, parecia que estava tentando interpretar. Agora não, ele nem modifica o rosto. Nossa, Malefício aqui realmente raspando tudo no prêmio desgraciado. Pelos meus cálculos já ganhou quanto? Uma, duas, três, até o momento três, e pode ganhar ainda mais, porque agora nós vamos... Não acabou, Marginal.